A música popular brasileira sempre foi um dos instrumentos de identidade nacional. Durante o período ditatorial brasileiro, ali entre 1964 e 1985, a produção artística adotou certas características fruto exatamente das imposições que o cenário autoritário de então impunha. No entanto, isso não anulou o caráter crítico da produção musical no país. Algumas vozes e personalidades foram imortalizadas durante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Alguns cantores utilizavam sua personalidade artística para também adotar uma postura política. As letras críticas, desafiadoras e que denunciavam a situação brasileira marcaram a trajetória de tantos cantores e compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, entre diversos outros. Nos primeiros anos de regime, as denúncias sociais e as medidas antidemocráticas marcaram a produção musical. O aumento da miserabilidade com o regime devido a alguns programas de contenção econômica, como o PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo, gerou canções como Pedro Pedreiro, de Chico Buarque de Holanda. Com a instituição do AI-5 em 1968, a crítica musical precisou se maquiar para passar pela censura prévia imposta pelo regime. Músicas de duplo sentido como Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque, fazendo referência ao verbo calar-se, tentavam driblar a ditadura e seus censores. Diversos cantores adotavam pseudônimos para esconder a sua identidade, a de alguns já muito perseguida. O final da década de 1960 também protagonizou a emergência da Tropicália, um movimento artístico que propunha uma inovação musical a partir da mesclagem de manifestações brasileiras com algumas vanguardas europeias à época. A mistura da MPB com o rock and roll foi uma das marcas desse sincretismo cultural. Nomes como o de Caetano Veloso subvertiam o padrão tradicionalista da população brasileira. Com a crise do regime no final da década de 1970, e o processo de reabertura na década de 80, a revogação do AI-5 abriu espaço para manifestações mais diretas e abertas aos resquícios do regime militar. Uma das músicas que marcou esse processo e que se tornou uma espécie de hino democrático no início dos anos 80 foi Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do grande Geraldo Vandré. O perfil crítico da MPB não ficou restrito como uma marca de resistência cultural ao regime ditatorial brasileiro. Até hoje, com o fortalecimento de novos gêneros como o funk e o rap, a produção musical ainda é um meio de denúncia. Muitos desses cantores citados aqui permanecem ativos até os dias atuais e, somadas a essas vozes, diversas outras compõem uma das marcas do conceito de brasilidade. Até o próximo Curtas na História.